Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Grazi Muniz e você está assistindo o quadro Mulheres que Queremos Ouvir e a minha convidada é a Gabi Jacinto. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Tudo. Prazer sempre estar aqui. Ai, que bom. A Gabi, ela é minha amiga pessoal e é uma nutricionista que, além de se alimentar muito bem, cozinhar muito bem, ela pratica muita atividade física. Então eu vou querer que ela conte um pouco pra gente como foi essa adesão ao esporte, porque eu admiro muito, eu sou bem preguiçosinha pro esporte. Mas a Gabi já fez um monte de coisa, né, Gabi? Sim, na verdade eu já comecei na adolescência com a academia, então já desde lá 2007, 2008 já fazia alguma coisa. Mas agora nesses últimos anos eu decidi diversificar um pouco. Então eu fui aprender a nadar, que era uma coisa que eu não sabia. E esse último ano então eu diversifiquei bem, eu comecei pilates, eu continuei na natação, comecei funcional, então eu diversifiquei bastante. Fora que esse final de semana ela caminha ainda, eu sei que leva o Edu. Sim, eu levo o Edu firme. O que acontece? No início foi por uma questão mesmo de fazer algum tipo de atividade, enfim, mas depois, até porque algumas questões de saúde, enfim, eu tive essa orientação dos médicos de nunca deixar de fazer exercício. E hoje eu vejo que o exercício ele pode ser muito além, porque às vezes ele se torna até um exercício meditativo, porque tu tem que te concentrar naquilo ali, então tu não pode ficar pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. E às vezes pela própria liberação de hormônios que a gente tem durante o exercício, te surge aquela ideia maravilhosa que te salva o dia. Verdade. Gabi, mas onde é que tu busca, assim, como é que eu vou dizer? Eu já tentei academia, não curti, já fiz, só que assim, como que tu te automotiva pra isso, assim? Tu acha que a pessoa gosta pra valer disso ou não? Não, todo mundo acorda com aquele dia que não quer fazer nada e pensa assim, putz, mas hoje eu tenho marcado tal coisa. Todo mundo acorda nesse dia, não tem como. Mas o que eu sempre tento almejar é um objetivo mais a longo prazo. Então, por exemplo, na natação, quando eu comecei a nadar, eu não sabia nada. E pior de tudo, demorou até que eu consegui me soltar dentro da água e fazer as coisas. Consegui boiar, consegui nadar, enfim. Então, o meu objetivo era fazer as 400 piscinas de um desafio que tem na escola de natação onde eu vou, que é o Nadando pelo Litoral Gaúcho. Que 400 piscinas no verão, nas 12 semanas, fecharia o que equivaleria ao litoral gaúcho. Então, mesmo naquele período em que eu não sabia nem boiar, o meu intuito era chegar lá. Ano passado eu fiz 499. Então... gente, tu vê, né? A gente tem uma amiga assim. Mas na verdade é isso, assim, eu nunca penso... Agora quando eu comecei o Pilates, eu sempre brinco, né, com a minha instrutora que um dia eu quero fazer toda a minha aula pendurada lá naqueles exercícios. Sério? Ai, tu te arrumou uma meta, então. Então, pra mim, é metas, mas metas a longo prazo, porque senão não tem como. O nosso organismo, pensa, qualquer adaptação em nível de DNA, a gente precisa de 3 meses no mínimo. Então, como é que tu vai pensar que em 3 meses tu vai ter aquele corpo escultural de academia? Não tem como. Ou tu tem uma coisa que tu vai vendo a tua progressão toda semana, mas que tu sabe que isso vai demorar um tempo, que tu vai chegar lá, porque senão vai ser muito difícil mesmo. Muito bem. Gabi, então assim, em termos de alimentação e esporte físico é um aliado legal. Com assim, certeza. Tipo, não tem como a pessoa só ir fazer acompanhamento e também não se cuidar na outra parte de exercício, né? Mais ou menos isso. Porque o que acontece? Se tu não faz exercício e emagrece, a tendência é que tu perca muita musculatura. E é justamente a musculatura que faz a gente ter um metabolismo mais rápido, que faz a gente manter a firmeza de pele, enfim, para não dar aquele ar de doente. Porque muitas vezes a pessoa emagrece muito rápido, perde muita musculatura e fica com aquele aspecto assim que tive uma doença muito grave. Aí às vezes as pessoas olham, meu Deus, o que aconteceu contigo? Tu ficou doente? E não, a pessoa tá lá feliz que emagreceu lá 20 quilos e na verdade está com um aspecto pior do que antes. Então é importante o exercício para isso, para que tu consiga depois manter o teu resultado, mas ao mesmo tempo também para manter essa firmeza, essa elasticidade também da pele. Né? Tá. Gabi, além de, então, praticar atividade física e de cozinhar mega bem, antes ela estava até comentando que até herdou isso, né, de voz também, né, de cozinhar bem,
das avós, mas a Gabi ela tá experienciando outras partes da comida, né? Fala pra nós um pouco. Sim, na verdade há algum tempo eu já venho acompanhando alguns gastrônomos, enfim, me dedicando um pouco a isso e eu acabei chegando nas punks, que são plantas alimentícias não convencionais, ou como alguns conhecem como inso, aquela planta que nasce no meio da grama sem a gente plantar e que às vezes destoa total. E muitas vezes elas são ricas em nutrientes, até mais do que as convencionais que a gente tem para comer, mais do que um brócolis, mais do que uma couve-flor, do que uma alface. E então ali elas nascem por conta, a gente sempre pode ter acesso a elas. E da mesma forma, como se a gente for pensar que o Brasil é riquíssimo em biodiversidade, é uma maneira da gente aproveitar mais isso que a gente tem. Não precisar usar tanto aditivo químico, tanto herbicida, tanta coisa. E também complementar a nossa alimentação, porque a gente não precisa necessariamente só viver das punks agora. Mas é uma maneira de, por exemplo, tu fazer um arroz, tu usar um outro elemento. Eu até esses dias, num arroz que tu nos apresentou, tu tinha Ora pra nobis. Isso aí, pra quem é vegetariano, é excelente, excelente, né? rico em Excelente, proteínas, e que é algo que se tu planta, até fica um arbusto bonito, sim, assim, né? Pode usar pra ser cerca-viva. É verdade. Gabi, e eu sei que tu e o Edu tem uma hortinha em casa, né? Que vocês Sim. curtem também. E isso a gente falava antes, inclusive, que como aqui a gente está numa região bem rica, né, de fartura de água, de terra, enfim. Então fica a dica de você também, dentro do possível, ter uma hortinha, né? A gente falava, não precisa ter um terreno enorme, né? Não, qualquer vasinho, porque na verdade é a experiência. E claro, obviamente que no início as tuas plantas talvez vão morrer, talvez tu vai ter que ir testando, mas também nesse teste de erro, de acerto, tu vai dando valor para o agricultor, que muitas vezes o que ele passa, muitas vezes de plantar um baita de um espaço lá e não dá nada porque geou, porque deu seca. Então também a gente aprender a valorizar mais quem planta pra gente comer. Verdade. É importante. Então fica aí uma sugestão. E uma outra sugestão a gente vai dar para encerrar então esse vídeo, porque a gente podia ficar falando muito tempo aqui. A Gabi, ela posta muita coisa nas redes sociais, vídeos, dicas, então acompanhem ela nas redes. E também ela tá sempre aqui pipocando, nos auxiliando, dando dicas e tudo mais nas rodas de conversa. Eu e a Gabi, a gente se conheceu num evento em Porto Alegre, da Confraria do Batom, né? E a gente realmente ficou muito amiga, né? Tenho, assim, imenso carinho por ela, pelo Edu também. Nossos maridos ficaram amigos aqui. Graças a Deus, né? Bom, isso é muito bom. Então, assim, a gente teve um último evento esse ano e a gente sugeriu que as meninas fizessem, dessem uma dica para todas as participantes do evento, numa árvore de estrelas que a gente criou. E a Gabi deu então uma dica e compartilhou conosco o seguinte: a rede de contatos é o que rege o crescimento saudável, pessoal e profissional. Então, Gabi, eu queria que tu nos explicasse um pouco essa tua dica para nós. Como tu bem disse, a gente se conheceu num evento empresarial, onde a gente estava querendo divulgar os nossos produtos, os nossos serviços. Mas eu sempre digo assim, que muitas vezes a gente até pode e deve investir em mídias e tal, mas a gente precisa ter contatos com pessoas, porque às vezes tu tá lá precisando de alguma coisa, eu entro em contato com a Grazi, tu conhece alguém? E isso também é uma forma de gerar negócio. E isso também muitas vezes é uma forma de tu tá ali trocando ideias com alguém num evento e com isso melhorando alguma questão pessoal tua, ou usando a sacada que aquela pessoa usou pra ela, pra ti, pra melhorar a tua vida, seja empresarial como pessoal. Muitas tu trouxe aqui no Pipocando para falar da sua vida pessoal, né? Sim. De como chegaram para ser profissionais, então isso é muito importante. E isso acaba fazendo com que a gente cresça. Isso aí. E então, assim, meninas, fica para vocês também mais essa sugestão hoje, que vocês aproveitem os ambientes de conexão e de networking, porque ali pode render uma amizade linda e é importante pra gente, porque empreender é um processo solitário, às vezes a gente não tem isso de casa, às vezes a gente não tem a família que empreende, né, Gabi? Então a gente tem um círculo de amigos, pessoas com quem a gente pode contar para tirar uma ideia, tirar uma dúvida. A gente brincava que nos jantares, né, a gente acaba tendo ideias e rende assunto, enfim, os maridos vão tagarelando e nós tagarelando muito mais, a gente sai nem falou tudo.
Isso é muito bom, isso é muito saudável. Desejo para vocês que um 2009 seja cheio de muitas amizades boas, assim como eu e a Gabi construímos a nossa. E agora eu quero um atendimento da Gabi, vamos encerrar no vídeo porque eu andei engordando. Eu quero ver o que eu tô fazendo de errado, tá? Nossa. Fica a dica pra você também. Muito obrigada, Gabi. Obrigada, Beijo, até.